nosso primeiro vídeo do canal e eu queria começar uma série com vocês sobre os profetas menores. Esses meses eu estava aqui estudando sobre o livro dos profetas menores e percebi que tem muita coisa que são mensagens que são muito atuais para os nossos dias. Não são mensagens que são aplicadas apenas àquela época em que esse texto foi escrito. É muito atual o livro dos profetas menores. Geralmente as pessoas não têm muito costume de ler os livros dos profetas menores, ou quando leem, geralmente leem às vezes com pressa, às vezes de maneira muito rápida, muito superficial, e às vezes não se pegam a alguns detalhes que esses textos eles trazem para a nossa vida. Como eu disse no início aqui, no primeiro vídeo do canal, né, eu não sou teólogo, né, não sou formado em teologia, né, eu sou professor, sou formado em história, não tenho essa base teológica que muitos aí, né, têm, né, mas eu sou um amante, eu sou um cara que sou apaixonado pela Bíblia e vejo que a Bíblia ela é útil para me tornar uma pessoa melhor, para tornar qualquer pessoa, independente de crença, independente de religião, se seguir os princípios que são colocados aqui na Bíblia, você pode se tornar uma pessoa melhor a cada dia. O capítulo ele é um pouco longo, né? Eu não vou focar aqui em todos os detalhes históricos, arqueológicos, nem teológicos. Eu vou focar somente num ponto que me chama a atenção nesse capítulo. Poderia aqui falar por vários minutos, né? Mas vai se tratar de um vídeo curto aqui. Mas aqui teve algo aqui que me chamou muito a atenção em 3 versos. Eu vou focar apenas em 3 versos, ok? 3 versos que me chamaram a atenção. Eu li todo o capítulo. Poderia, como eu disse, falar de todo o capítulo, mas eu quero falar apenas desses 3 versos aqui e meditar e ver o que é que podemos aprender aqui com o profeta Zacarias. Zacarias ele é o penúltimo livro da Bíblia, né? Ele é considerado aqui um dos profetas menores, porque são livros ali escritos pelos profetas que são menores, a questão do tamanho do livro, né? Não é por uma questão de importância. Bom, aqui fala, né, o título no capítulo 8 diz que Sião vai ser restaurada. A versão que eu estou utilizando é a Nova Almeida atualizada, né? Uma versão muito popular, muito conhecida pela maioria das pessoas que gostam de estudar a Bíblia, né? E aqui nessa versão tem uma coisa bem interessante aqui a respeito da construção dessa restauração de Sião, né? Pelo que eu entendi aqui, estava havendo ali uma restauração, uma reconstrução do templo. Então veja só o que aconteceu aqui. Vou começar lendo o versículo 10 que diz: porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento para o trabalho dos animais. Não havia paz para quem entrava, nem para o que saía por causa dos inimigos. Então é uma situação que está um pouco complicada, né? Não havia salário para os trabalhadores, não havia pagamento para os animais, não havia paz, né? Mas para você entender esse versículo 10, né? Eu faço uma relação também com o versículo que vem anteriormente aqui, né? Aqui fala aqui no versículo 9 que foram lançados os alicerces na casa do Senhor do Exército para que o templo fosse construído. No versículo 9 fala isso, foram lançados os alicerces para que o templo do Senhor fosse construído. E no versículo 10 diz, porque antes as coisas eram como? Que foi o primeiro verso que eu li para vocês. Não havia o quê? Salário para o trabalhador, nem para o animal, não havia paz para quem entrava, nem para quem saía. Aqui eu aprendo a respeito do poder da ação, o poder de fazer algo quando a situação está complicada, quando a situação está difícil, isso vale em qualquer área da nossa vida. A gente precisa agir, ficar parado, né? Não vai mudar a situação. Nesse versículo 10 aqui de Zacarias 8, diz que os dias eram ruins, as coisas não estavam boas, e só mudou quando eles começaram a agir, começaram a se movimentar, começaram a lançar os alicerces para a reconstrução do templo. O templo era um grande projeto que Deus queria, representava algo muito especial naquela época ali, a construção do templo. E era uma das coisas que Deus queria, era restaurar esse templo, né? E o templo também representa os projetos de Deus para a nossa vida. Deus tem grandes projetos para a minha vida, Deus tem grandes projetos para a sua vida também. E quando nós começamos a trabalhar, né, nesses projetos que foram designados por Deus, a situação muda, as coisas melhoram. Vejam só, qual era o projeto de Deus aqui? A construção do templo. Pronto, mas ninguém queria construir o templo. O templo estava parado lá, ninguém se dispôs a construir. Quando começaram a construir o templo, veja só o que foi que aconteceu. Versículo 2.
porque haverá semeadura e paz, e as videiras darão frutos, e a terra as suas colheitas, o céu o seu orvalho. Farei com que o remanescente desse povo herde tudo isso. Ok? Ou seja, aqui é uma situação que mudou depois que o povo começou a agir. Então, se algo está ruim na nossa vida, né, e isso não é, como eu repito, não é só na vida, na empresa, no trabalho, na escola, no relacionamento, enfim, nas relações sociais, se algo está ruim, você ficar parado esperando que a situação mude, não vai mudar, não vai melhorar. Você precisa agir, né? E Deus, ele tem grandes planos para a nossa vida e ele deseja que nós realizemos esses planos, comecemos a agir em prol desses planos. Nesse caso aqui, o plano de Deus era reconstruir o quê? Reconstruir esse templo. Mas o plano de Deus hoje para a minha vida é outro completamente diferente, para a sua vida também pode ser outro plano que é diferente do meu. Deus tem um plano para cada uma das pessoas. Todas as pessoas, Deus tem um plano. Mas nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa para que esses planos de Deus se concretizem em nossas vidas. Aqui vem uma situação ruim antes, quando ninguém agia, e uma situação melhor depois que as pessoas começaram a agir. E aqui eu aprendo, né, o poder da ação. Se algo não vai bem, se algo não tá legal, comece a agir, comece a correr, comece a se movimentar, que as coisas vão fluindo, as coisas vão melhorando e vão começando a acontecer. Então essa foi uma grande mensagem assim que eu aprendi lendo aqui. Tem muitas outras aqui, mas como o vídeo é curto, quem sabe eu continue falando ainda desse capítulo 8 aqui de Zacarias. Então fiquem com Deus e eu espero que você seja melhor a cada dia.